Pessoal, a melhor definição ou explicação de uma análise de não inferioridade é essa: a análise em que nós deslocamos a hipótese nula do zero para um número diferente de zero. Em uma análise estatística tradicional, a hipótese nula é zero, e ao rejeitar a hipótese nula, nós estamos comprovando um fenômeno diferente de zero, ou seja, uma diferença. Na análise de não inferioridade, deslocamos a hipótese nula para um número diferente de zero, estamos rejeitando aquele número, dizendo a diferença não é tão grande quanto essa diferença que foi pré-definida como a hipótese nula. E nesse vídeo eu explicarei por que o deslocamento da hipótese nula é o melhor método para avaliar segurança, ok? O melhor método para testar segurança de um determinado tratamento. Na análise tradicional, que é a análise de eficácia de um tratamento ou causalidade de doença por algum fator de risco, a hipótese nula é zero. E ao rejeitar a hipótese nula, nós negamos a ausência de causalidade e ficamos com a hipótese alternativa de que há influência da exposição no desfecho. E a direção dessa influência, se é para o bem ou para o mal, mostra se essa influência é benéfica, eficácia, ou maléfica, fator de risco. Essa é a análise tradicional, onde a hipótese nula é zero. Mas como fazemos para comprovar de que algo não tem efeito deletério? Ou seja, comprovar segurança. Comprovar segurança, ok? Ou pelo menos testar a segurança, porque eu vou comentar um aspecto se a segurança é realmente comprovável. Como fazemos para testar a segurança? Nesse caso, a hipótese nula não pode ser zero, pois insegurança não é zero de diferença entre exposto e não exposto. Vou repetir. Nesse caso que eu quero testar a segurança, eu não posso deixar a hipótese nula no zero, pois insegurança, que seria a hipótese nula, não é zero de diferença entre exposto e não exposto, ok? Pelo contrário, insegurança é uma diferença maior do que zero na incidência de complicações no exposto, subtraída pela incidência de complicações no não exposto. Portanto, nós precisamos utilizar esse deslocamento da hipótese nula, que é chamada análise de não inferioridade. A gente simplesmente desloca a hipótese nula para um valor maior do que zero. Eu vou dar um exemplo com 2% de aumento absoluto de efeito adverso. Por exemplo, 2% de aumento absoluto de efeito adverso. Nesse caso, ao rejeitar a hipótese nula de 2%, estamos dizendo que a exposição não tem mais de 2% de complicação comparado à não exposição. E justamente porque eu estou apenas avaliando a possibilidade de malefício, ou seja, ou de não malefício, segurança, a direção desse teste de hipótese é uma direção unicaudal. Ou seja, eu quero saber se, ao definir a hipótese nula como 2%, rejeitando essa hipótese nula, a alternativa é basicamente para um único lado do 2%, ou seja, o lado menor do que 2%. Então, a estratégia de uma análise de segurança, a estratégia adequada, utilizando esse paradigma da não inferioridade, é deslocar a hipótese nula para um valor maior do que zero e fazer uma análise unicaudal. Ao rejeitar 2 ou mais por cento, eu estou dizendo é alguma coisa menor do que 2. Observe que nessa análise eu não estou comprovando segurança absoluta, ou seja, não estamos comprovando que a diferença entre exposto e não exposto nas complicações é zero. Não estou comprovando zero
portanto não estou comprovando segurança. Eu estou apenas dizendo que a insegurança não é 2 ou mais por cento. Então vamos comparar de novo a análise de superioridade ou de eficácia e a análise de não inferioridade. Quando rejeitamos a hipótese nula de zero, não estamos comprovando um valor específico diferente de zero. Estamos apenas dizendo que não é zero. Ou seja, ao dizer que não é zero, eu estou comprovando causalidade ou estou comprovando eficácia. Da mesma maneira, quando eu rejeito a hipótese nula de 2%, eu não estou comprovando um valor específico abaixo de 2%. Ou seja, não posso comprovar zero. Eu estou apenas dizendo que não é tão ruim quanto 2%. Então, rejeição de hipótese nula, seja a hipótese nula 0 na análise de eficácia, seja a hipótese nula 2 na análise de segurança, não está comprovando um valor alternativo àquela hipótese nula. Está apenas dizendo é algum outro valor que não aquele. Por isso que a gente não comprova. Mas eficácia e causalidade, ela é definida como qualquer coisa diferente de zero. Portanto, ao rejeitar a hipótese nula zero, a eficácia é sim comprovada. Ou causalidade de doença é sim comprovado. Mas segurança não é qualquer coisa diferente de 2. Segurança seria o zero. Então, por isso que ao rejeitar a hipótese nula de 2, nós não estamos comprovando segurança, é diferente de eficácia. Eficácia é tudo que é diferente de zero. Segurança não é tudo que é diferente de 2. Segurança mesmo seria zero. E por isso que segurança é impossível comprovar, enquanto eficácia é possível ser comprovada. A estatística não comprova um valor. Na verdade, ela rejeita um valor. Por esse motivo, segurança total, propriamente, não é demonstrável. O que nós podemos apenas dizer é que a coisa não é tão insegura quanto um valor pré-determinado ou maior do que aquele valor. Por isso que o framework do deslocamento da hipótese nula é o mais adequado para avaliar a segurança, pois de uma forma conservadora eu estou tendo o cuidado de apenas dizer que não causa um prejuízo maior do que o valor daquela hipótese nula, maior ou igual. Esse cuidado não acontece quando concluímos que algo é seguro, baseado na não rejeição da hipótese nula de zero. Ok? Esse cuidado de utilizar a análise de não inferioridade para a segurança não acontece quando em um estudo, ao não encontrar que uma droga causa mais complicação do que o placebo, nós vamos dizer que ela é segura, porque aí se utilizou análise de superioridade para mostrar segurança. Isso aí é perigoso, pois não rejeitar o zero não quer dizer que comprovamos o zero. Essa não rejeição, inclusive, pode ter ocorrido por falta de poder estatístico. Assim, o mais adequado para tratar a segurança, para testar a segurança, é a análise de não inferioridade comparada a placebo. Ou seja, a gente poderia chamar como uma análise de não insegurança acima de um certo limite. Toda essa lógica de deslocamento da hipótese nula se aplica também quando estamos querendo dizer que um tratamento é não inferior a um outro tratamento até um certo limite, que são aquelas situações no qual a nova proposta ela tem alguma vantagem prática ou uma vantagem de menos sofrimento para o paciente e, portanto, a gente está até disposto de perder alguma eficácia. A gente está dizendo que a perda de eficácia não ultrapassa um certo limite. Essa é a maneira mais tradicional que se usa a análise de não inferioridade, mas muito aplicável também quando nós queremos testar a segurança, mais aplicável do que a análise de superioridade e, julgo eu, mais fácil de explicar a análise de não inferioridade quando a gente está falando de não insegurança, porque fica mais lógico
esse deslocamento da hipótese nula. Em suma, análise de não inferioridade nada mais é do que o deslocamento da hipótese nula, que tradicionalmente é zero, utilizando-se uma abordagem unicaudal, unidirecional, no qual só importa que o valor não ultrapasse a mais daquele valor da hipótese nula, ou seja, eu estou considerando, rejeitando aquela hipótese nula, hipóteses alternativas de um valor apenas abaixo dela, e não abaixo e acima. Portanto, é deslocar a hipótese nula e fazer uma abordagem unidirecional, também chamada de unicaudal. Assim a gente faz com uma certa propriedade científica a avaliação de segurança e também a avaliação de não inferioridade no que diz respeito à eficácia.